Tá quente. Tá muito quente. Tá quente, gente. Tá muito quente. Neste momento que estamos falando com vocês, estamos naquela onda de calor insuportável que você não vai esquecer tão cedo. Porque vai continuar. Eu estou de bermudas. Nossa, é verdade, você tá de bermudas. Em um lugar com ar-condicionado, eu estou de bermudas. Verdade. E tem uma outra coisa que Carlos Oz está usando que coloca ele na posição de tio que ele pertence. Ele está usando papetes. É prático. É prático. Chega uma idade que a gente quer praticidade. Exato. Sabe? Eu concordo. Eu concordo 100%. Chinelo, mas você lembrou de um bom termo. Não, ele está de papetes. A Eu gente concordo com a começa praticidade. A ser prático. Eu acho que o próximo passo da velhice é parar de usar cueca. Então, Todo velho para de usar cueca em algum eu momento. queria entender isso. Porque eu concordo, eu já convivi com muitas pessoas que abandonam a cueca. Eles devem combinar entre eles e a gente nunca sabe, nunca entende. Eu sei por quê. Eu vou te dar a explicação agora. Porque eles nunca usaram cuecas da Insider Store. Oh, meu Deus! É por isso que os velhinhos param de usar cuecas. A Insider não existia na época deles. A Insider não existia. Se eles conhecessem a Insider antes, eles nunca deixariam de usar sabe cuecas. O que é mais importante? Eu vou contar isso pro meu pai. Meu pai que nos assiste todas as semanas. Essa é a semana da Black Friday da Insider. Olha só. Então, é a oportunidade que meu pai tem de voltar a usar cuecas. Campanha, seu Osmil, volte a usar cuecas. Volte a usar cuecas. E nessa semana tem duas coisas importantes. Mas tem que comprovar, tem que mandar uma foto usando a cueca da Insider. É lógico. Carlos Osso, por que você quer uma foto do meu pai de cueca? Não, é pra comprovar. Nós não somos cientistas, cientista não tem que comprovar a coisa. Não, você tudo quer bem. evidências. Evidências. Esse programa aqui tá virando um problema pra minha família. Porque ou eu falo da bunda da minha mãe ou você quer uma foto do meu pai de cueca. Emílio. E se você não viu o Emílio falar da bunda da mãe dele, qual foi o episódio que você Na falou? live com o Reinaldo. Pronto. Foi a segunda vez que eu falei da bunda da minha mãe. Aí vai estar completo. Vai você completar ouvir. o ciclo da minha família, dos meus velhinhos de roupa de baixo. Tá, onde é que a gente Mas tava? essa semana estamos na semana da Black Friday. E, diferente das semanas anteriores que foram temáticas, então teve a semana das camisetas, teve as semanas das cuecas e das calcinhas. Nessa semana aqui, todos os produtos estão na faixa de promoção. Ai, que bom. Se você clicar no link aqui embaixo, ou se você clicar nesse QR Code que eu tô mexendo o dedo aqui, ó, só pra sacanear o Fábio, só pra ele ir colocando o QR Code aqui debaixo do meu dedo em todos os momentos e colocando aqui, e aí parando o QR Code aqui nesse outdoor que eu chamo de careca. Vai estar na sua cabeça o tempo todo. Vai estar ali. Ele não vai dar o trabalho de fazer isso. Você já usa o nosso cupom automaticamente, você já vai ter acesso a alguns dos kits que eles montaram pra colocar ali, e você pode comprar produtos com até 40% de desconto. Só que eu vou dar um recadinho aqui, que é fundamental. Como a Insider está fazendo promoção de Black Friday o mês todo, se você demorar, se você deixar para o último minuto para comprar, existe a chance de alguns produtos em alguns tamanhos específicos estarem esgotados. É uma possibilidade. É uma possibilidade. E aí tem camiseta, tem bermuda, tem calça. Você pegou calça, tem calça, blusa, meia, cueca, sutiã, boné, tem bonézinho. Biquíni, maiô. Beleza. Então é só clicar no QR Code ou no código, ou no link que está fixado aqui embaixo, e você vai poder fazer as suas compras. A gente sempre deixa muito claro aqui, clica no link, dá uma olhada e se você precisar, tá faltando camiseta, precisa comprar uma camiseta, tá precisando trocar as cuecas furadas, que eu sei que você tem na sua gaveta. Imagina, aquela cueca furada, não dá. Aquela cueca com mancha de xixi, não dá. Troca de cueca, compra uma cueca nova, compra lá na Insider. Querido, você tem que falar, nesse tempo de calor, de onda de calor... Nossa, muito bom. A cueca daquela... A cueca, a camiseta. É que eu não posso falar da cueca porque eu não... Transpira, mas calcinha você pegou. Mas a camiseta sensacional para esse momento. Então clica no link, usa o cupom ElementosBF se você for por outro caminho, que você nos ajuda. Clica no link aqui embaixo, certo? Perfeito. Carlos Ruas, Camilinha, estamos numa onda de calor assustadora. Uma anomalia climática. Numa anomalia climática. E acho que você citou um tema que é muito importante. Por que a anomalia? E por que uma anomalia que cresce cada vez mais? Boa, isso é assustador. É desesperador.
A gente chama de anomalia qualquer coisa que foge muito da média. Do padrão. Do padrão. Média, né? Tá. Então, como que a gente faz para estabelecer se uma coisa... E isso é uma definição meio geral para anomalia, não só para anomalia climática. Então, nós fazemos uma análise de um determinado parâmetro. Então, pode ser um parâmetro de saúde dos seres humanos, pode ser um parâmetro de temperatura, pode ser um parâmetro de tamanho de floresta, pode ser um monte de coisas. A gente vai calcular, nós vamos coletar dados de uma sequência de dados, então por um tempo, numa determinada área, e aí depois que a gente tiver esse conjunto de dados estabelecidos, nós somos capazes, como cientistas e como sociedade, de traçar uma média. Então a gente vai traçar uma média com suas variações esperadas e a gente vai ter esse parâmetro médio. Isso é uma outra coisa fundamental de explicar. A média por si só é um dado muito simples. Exato. Que pode levar a gente a uma interpretação ruim dos dados. Então a gente sempre vai ter um valor de média com variações em torno dessa média. E existem várias formas de calcular essas variações de acordo com a pergunta que você está fazendo. Mas a gente pode falar que são variações em torno da média. O importante é a gente olhar o quanto as nossas medidas variam em torno da média, porque às vezes a gente vê umas medidas que estão variando muito e outras que estão variando pouco. Isso. E aí, só a média não traduz todo o conjunto de dados que a gente tem ali. Que a gente está observando. E aí, quando a gente tem uma anomalia, e nesse caso uma anomalia climática, é quando esses valores que a gente está obtendo agora, eles são muito maiores do que essa variação normal esperada ou em muito torno dessa menores. Você média. tem essa Ou muito variação, menores. e essa variação ela cria uma média, e a anomalia está até acima da variação. Isso, uma é quando ela escapa da muito variação. além da média. Exatamente, muito além da média. Ou muito abaixo Ou também. muito abaixo, é muito uma abaixo da discrepância muito grande da média. Isso, porque pode ser no caso da temperatura que a gente está falando, pode ser tanto mais quente, que é o que a gente está vivendo agora, uma temperatura muito acima da média para a época do ano, da média com essa variação, ou uma temperatura muito abaixo também seria chamado de uma anomalia. E quando a gente fala de anomalia climática, a gente pode falar de outros fatores. Então, por exemplo, choveu demais, muito fora dessa média, a gente também está falando de uma anomalia climática. Ventou demais, que é o que vai acontecer nesse período também, vai ter períodos de vento muito extenso. Aqui em São Paulo, por exemplo, de vento muito intenso, desculpem, também a gente chama isso de anomalia climática, porque você está saindo desses valores esperados, dessa variação normal que a gente tem em torno da média. Então, o que nós estamos vivendo agora no Brasil inteiro são exemplos de anomalia climática, nesse momento agora ligado a calor. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul chove há 100 dias. É uma anomalia climática, porque se você pegar nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, você não teve períodos de chuva tão intensos quanto você está tendo agora. Certo? Certo. Muito que bem. Essa anomalia que a gente está vivendo agora, Carlos Souza e Camirinha, tem uma origem. Que é... A Cláudia Raia. Eu sabia. Acendam suas fogueiras, a culpa toda é dela. A culpa toda é da Sabe Cláudia quando a gente Raia. precisa de um culpado? Né? Essa estratégia funciona muito bem. A culpa E aí toda é você da Cláudia podia Raia. citar qualquer pessoa. Por que Cláudia Raia? Por quê? Porque quem está causando a anomalia climática, e a gente vai explicar o contexto do porquê tá pior esse ano, é um cara chamado Enzo. Enzo? Tá, eu fiquei na mesma. É o Enzo. Por que Enzo? Porque nós estamos falando especificamente de algo que chama Enzo mesmo. Só que chama com S. É E-N-S-O. Que é a anomalia climática conhecida como El Niño. Que tem a sigla Enzo porque é nos oceanos do sul. E você fez uma associação ao El Ninho, que aí virou Enzo, e Enzo é o filho da Cláudia Raia. E é só para explicar a piada para vocês, né? Às vezes tem que explicar a piada, né, gente? Então a culpa do calor Uau! Ok. é a Cláudia Raia. Tá certo. Quando tem que explicar a piada, querido? Não, eu achei a minha piada muito boa, desculpa. Eu vim no carro pensando nela. Foi uma piada planejada. Não é fácil, não é fácil de fazer. Não é fácil. de fazer. Imagina, a gente ficou 1h30 pra vir, né, de Paulínia até São Paulo, e esse homem em silêncio. E eu tentando puxar assunto, tentando conversar, e ele lá, fixo, assim. Eu não, vou deixar ele, E você porque... pensando, será que foi por causa de ontem? Será que foi aquilo que eu disse? Será que ele quer terminar comigo? Aí ele...
Foi o Enzo que causou o aquecimento global no planeta? Oi? Eu tô aqui já pensando em divórcio. Você tá falando de Cláudia Raia? É Cláudia o nome É dela, Cláudia né? o nome da outra, né? É Cláudia. Quem é Cláudia? Não, calma, amor. Eu tô pensando Cláudia aqui. Raia. Ok. Mas explique o O Enzo. Enzo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para entender o fenômeno que nós estamos passando agora é o tal do El Niño. O que é o El Niño? Então, o El Niño é um fenômeno Uhum. de aquecimento de águas superficiais no Pacífico. Então, se a gente pegar os mares que banham o Brasil, a gente vai colocar o mapa aqui na tela. Nós temos o Atlântico de um lado, então nós somos só banhados pelo Atlântico. Tá. E aí, do outro lado da América do Sul, banhando a costa do Chile, do Peru, a gente vai ter O o Pacífico. Pacífico. Então, E- a leste... A leste a gente tem o Atlântico, olhando o mapa clássico do mundo, a leste a gente tem o Atlântico, a oeste nós temos o Pacífico. E lá em 1890, no final do século XIX, um marinheiro, um comandante de um navio, ele percebeu que em um dos anos que ele estava navegando, ele encontrou uma corrente de água quente. Então não foi assim, todos os anos tinha essa água quente. Ele já navegava naqueles mares com uma frequência e ele percebeu que nessa época, nesse ano especificamente, ele encontrou uma corrente de água quente que ele não tinha encontrado antes, que não era algo tão comum. Essa corrente de água quente, depois da gente estudar bastante, depois da gente entender, foi e pelos próprios marinheiros, foi chamada de El Niño. Então é uma corrente de água quente que já existe. De água que já existe, E tá independente lá da ação no Oceano humana. Pacífico, ok. Que você vai ter uma frequência de acontecimento de 5 a 7 anos. Que Então, ela vai a cada tá- 5 ou 7 anos, ela vai variar Tá um menos, pouquinho. mais quente, menos quente. Isso, você tem aquela média que nós falamos, então a temperatura está média, Aham. e nesse período de 5 a 7 anos, o que vai acontecer é que você tem um aquecimento dessas águas superficiais, que a gente denominou de El Niño, acima da média esperada, e logo depois, que isso pode demorar um ano e meio para acontecer, você tem a queda disso, e aí você tem o esfriamento dessas águas superficiais, que é outro fenômeno climático, que acontece para baixo. Então, esquenta, passa um tempo, esfria. Aí depois esquenta, aí depois fica na média. Aí depois esquenta de novo, passa um tempo, esfria. Isso afeta o clima. Isso. Quando esquenta, a gente chama de El Niño. Tá. E quando esfria, a gente chama de Laninha. Ah, Então, são dois fenômenos que acontecem na mesma parte do planeta, com nomes distintos. com nomes distintos, porque um representa que o mar esquentou demais e o outro representa que o mar esfriou a mais do Ô, que o Laninha, esperado. cadê você, Laninha? Vem pra minha vida, vem em mim. Vem em mim, Por Laninha. que não me respondes, Saudade. Laninha? Saudade de Laninha. Saudade. Mas Laninha também Saudade não daquilo é legal. que não vivemos. Mas Laninha também não é legal, porque não é porque Ah, não? esfria que quer dizer que aqui vai esfriar também. Ah, tá. E eu já vou explicar como essas duas coisas influenciam no clima. Ah. Isso é cíclico. Isso é cíclico. Então, assim, é um negócio um pouco difícil de prever. E nós não temos, comunidade científica, não temos uma explicação ainda do que causa exatamente esses fenômenos. Então saiu um artigo na Nature, agora em 2023, no começo de 2023, em que eles explicam, eles fazem todo, porque a gente tem que imaginar que isso é tão grande, porque é praticamente o Pacífico inteiro que você vai ter esse El Niño e Laninha. Então, o que causa isso deve ser meio que global. Então, usando a inteligência artificial, os pesquisadores começaram a entender a influência do movimento de ventos, de correntes de ventos, ligados à cadeia de montanhas que a gente tem na América do Sul e como esses ventos se comportam para movimentar a água de superfície e gerar esses momentos cíclicos de El Niño e Laninha que a gente enxerga de 5 a 7 anos. Mas não existe uma explicação que bate o martelo. Não, é o vento. Ou pode ser que o vento seja um componente dessa mudança. Então pode ter vento, mais corrente de mar, mais um monte conjunto de outros de fatores. coisas. Um conjunto de fatores que Mas se conseguem explicar sempre isso. existiu, Provavelmente você não vai. A gente não sabe se sempre existiu, mas isso é pré-revolução industrial. por que agora está mais quente? Então, essa é a pergunta. Então a gente está vivendo um El Niño especialmente quente. Então o que o El Niño faz com o clima? O El Niño é tão importante que ele muda o clima do planeta. Ok. Então, você vai ter, por exemplo, períodos de seca mais intensos no Nordeste brasileiro.
E na Austrália, porque você está falando do Pacífico, vai chegar ali embaixo. Em anos de El Niño, o tamanho das árvores e a produtividade das árvores diminui na Europa, que não chega, que é no Atlântico. Que o El Niño está do outro lado do planeta. Não afeta só o Brasil. Não afeta só o Brasil. Tá. Então, o El Niño ele tem efeitos medidos e comprovados cientificamente no mundo inteiro. Uhum. Então, o que o El Niño tradicionalmente faz com o Brasil? Então, ele provoca secas no centro-oeste e no nordeste, e ele provoca períodos de chuva mais intensos no sul. Então, o que está acontecendo no Brasil, e aí falando mais especificamente de Brasil, era meio que esperado no ano de El Niño. Então, se nós compararmos o Brasil nos anos de El Niño, vai ter seca e calor numa parte do país e vai ter muita chuva na outra parte do país. É mais ou menos o que está acontecendo, certo? Então, era esperado que a gente ia passar pelo que a gente está passando. O problema é a intensidade. Era esperado calor. Era esperado calor, era esperado seca em determinadas partes do país e chuva em determinados outros lugares. Mas não tanto. O problema é o tanto. O problema é que onde está seco, está muito mais seco do que nos outros anos. Onde está chovendo muito mais do que nos outros anos. E onde está quente, está muito mais quente do que o esperado nos outros anos. O El Niño veio fortinho. O El Niño veio fortinho. E aqui que a gente tem que discutir uma coisa legal. Ou interessante. Legal é uma palavra meio pesada. Vamos manter interessante. Vamos manter interessante. Tá. A partir do momento em que nós percebemos que o El Niño existia, então, nós, humanidade, o que a gente começa a fazer é levantar dados disso. Então a gente começa todo ano que tem El Niño, eu vou lá e meço a temperatura do El Niño. Criar um gráfico nos últimos 50 anos, como é que foi a coisa. Exato, e olha que legal que é o gráfico que vai até aqui na tela. O gráfico que foi publicado na Nature esse ano também é um gráfico de 100 anos de El Niño. Olha, nós temos medições. A gente tem medições extremamente precisas. A gente quase não gosta de ficar medindo as coisas, né? A gente mede tudo a ciência, muito. Medir coisa. Sempre vai ter alguém que fala, vamos ver. E o que é legal, como a gente gosta de medir, a gente deixa termômetro no mar. Então, como que a gente sabe que o planeta está esquentando, que o mar está esquentando? A gente distribuiu o termômetro no mar inteiro e a gente está medindo constantemente a temperatura do mar inteiro. Se você voltar lá para a década de 50, tinha um coitado que pegava um barquinho, literalmente a remo, e ia lá todo dia e falava, olha, a temperatura do mar hoje é essa, a temperatura do mar hoje é aquela. Esses termômetros hoje eles são automáticos, eu fico incontinente e eles ficam me mandando sinal de rádio com as temperaturas, mas a gente tem isso. E aí o que é legal desse gráfico de 100 anos que está aqui na tela, 120 já na verdade, é que não é só a temperatura dos anos de El Niño que a gente tem do mar, a gente tem a temperatura dessa região o tempo todo. Perfeito. Então a gente consegue traçar aquela média que nós estávamos falando e consegue traçar as anomalias do que a gente estava falando. Então vamos lá. Se você pegar a média é sempre meio para cima ou meio para baixo. Então tem a temperatura média do planeta, do mar, do Pacífico, e aí você tem meio para cima e meio para baixo. Se ficar meio para cima e meio para baixo, tá tranquilo, tá dentro da média. Quando passa desse meio, a gente começa a chamar de El Niño. Quando passa de 1,5, a gente começa a chamar de Super El Niño, que são aqueles eventos que causam efeitos muito grandes. Tá. O El Niño desse ano tem uma previsão de 2,4 graus a mais do que a média. É uma coisa inédita. É uma coisa... Teve outros 3 anos que isso aconteceu, que foram os últimos 3 El Niños que a gente viveu. Ok. Então, o que eu posso dizer pra vocês e a gente nem tá falando do que causa calor no país, estamos falando só do El Niño. Os últimos 3 não foi no início dos 100 anos, no meio dos 100 anos e no final. Não, foi agora nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, os piores El Niños aconteceram. Então, o que os pesquisadores perceberam? Que tanto o El Niño quanto La Niña, que é o esquenta e esfria, eles tiveram um valor até a década de 60. Depois da década de 60, esse valor só tem aumentado. Okay. E aí a explicação para isso que está nesse artigo da Nature, que está listado aqui embaixo, é antrópica. É a nossa ação no planeta aumentando os gases do efeito estufa, que estão aumentando o efeito de um fenômeno que já acontecia. Então não é a gente que causa o El Niño. O que a gente está fazendo é... potencializando o El Niño por causa da nossa ação.
Por causa da ação do homem, obrigado. Da ação do Outra homem. vez eu perdi a palavra aí. E aí tem uma outra coisa que é assustadora, que parece estar acontecendo. E a ciência ela vai trabalhar desse jeito, parece estar acontecendo. Então lembra que eu expliquei para vocês que El Niño e Laninha aconteciam no intervalo de 5 a 7 anos? Tem pesquisadores que começam a discutir que El Niño e Laninha podem começar a acontecer no intervalo de 2 a 7 anos. Ou seja, tá quente esse ano. Aí o que a gente pode esperar? Quando acabar, só vai estar quente de novo daqui a 5 anos. Alguns pesquisadores estão dizendo, não, a atividade humana está sendo tão impactante que pode ser que acabe esse ano, não tenha El Niño ano que vem e tenha El Niño de novo daqui a 2 anos. Então alguns modelos começam a prever que não é que só o El Niño está ficando pior, ele também pode estar ficando mais frequente. Certo? Certo. Beleza? Claro até agora? Beleza. Beleza nada. Vamos pular da janela. Tá quente demais. Não, querido, não. Não precisa pular da janela. Tá bom. Então vamos lá. Segura na minha mão, querido. Por que tá quente, então? Mas Porque tem um efeito estufa. Isso. Somado. é que o efeito estufa, ele já tá aumentando a temperatura do planeta através do efeito estufa. Aham. Só que o efeito estufa é um negócio legal pra gente. O efeito estufa é da hora. O efeito estufa não é ruim. Tá aumentando pela intensificação. De novo, é tudo É tudo intensificação. intensificação. Então, Tá. assim, a vida só existe no planeta por causa do efeito estufa. O que o efeito estufa faz com a gente? Mantém a temperatura ótima, Uhum. a gente fica quentinho e estável. A gente precisa de uma temperatura estável no planeta. Então, se você Que pensa não varie muito, que né? não varia muito. Então, você pega, por exemplo, a Lua, que é o lugar mais perto da gente, de dia faz 100 graus e à noite faz menos 100. Uhum. Por quê? Porque não tem atmosfera, não tem efeito estufa. Tem a camada de ozônio. Não tem a camada de ozônio, quando bate luz é quente pra cacete, quando não bate luz é frio Porque pra efeito cacete. estufa, me corrija se eu estiver errado, é quando o sol entra na Isso. camada de ozônio e ele meio que se concentra ali dentro, fica uma estufazinha. Isso, o que acontece com o efeito estufa é a luz entra, Ah, e essa luz ela é energética, ela tem energia. A hora que ela entra na atmosfera, ela interage com os átomos da atmosfera, mas essa luz inicial que entra, ela meio que passa direto. tá. Só que a hora que ela bate na superfície do planeta, parte é absorvida pelo planeta, isso acontece em qualquer lugar, e parte é refletida para o universo. Certo. Só que como a gente tem atmosfera, a atmosfera funciona como uma estufa mesmo. Então parte desses raios, parte dessa energia vai embora para o espaço, e parte da energia é refletida pelas moléculas da atmosfera. Bate e volta de novo. Bate e volta de novo, bate e volta de e novo. fica bate de ali, novo. aí vira mais. Por isso que é estufa. Vira uma estufinha. É exatamente como funciona uma estufa, mas ao invés de eu ter uma casa de vidro, eu tenho a atmosfera Perfeito. tendo esse efeito. Esse efeito de ficar batendo, de ficar ali preso, faz com que a temperatura do planeta fique estável. Então fica um quentinho gostosinho ali dentro. Tá. Ele não fica nem quente demais, nem frio demais. O que está acontecendo é que a hora que a gente coloca mais substâncias na atmosfera, Dióxido de carbono? uma das moléculas é dióxido de carbono, mas pode ser metano, pode ser vapor de água. São todas substâncias que retêm mais calor. Tá. Então, o efeito estufa já existia porque tinha carbono na atmosfera, porque tinha água na atmosfera, porque tinha metano na atmosfera. Mas quando eu coloco mais carbono, eu intensifico esse efeito. Então são duas coisas sendo potencializadas por causa da ação do homem. Isso. Né? Tanto o El Niño quanto o efeito estufa, que são fenômenos naturais, mas a Aham. gente está intensificando, Os dois. potencializando. Na verdade, talvez a gente até esteja potencializando o El Niño porque a gente está potencializando o efeito estufa. Então, a hora que eu esquento o planeta por causa do efeito estufa, isso influencia no mar, que influencia no clima do E planeta. o assustador é a rapidez com que a gente está fazendo. Uhum. Até se fosse bem suave ao longo de há muito tempo, mas a gente está fazendo isso muito rápido, porque E a gente aí está preocupa. intensificando. Porque não dá tempo da gente se preparar, das espécies A modificarem. evolução, da evolução. a evolução é uma coisa muito lenta. Isso, E, né, até onde a gente consegue se adaptar a esse calor extremo, exato. naturalmente. Exatamente. Né? Mas daí tem um terceiro passo. Então a gente falou de efeito Tá, estufa, que é ok. muito importante. Certo. Nós falamos de El Niño. Aí o que acontece com o El Niño? Por que o El Niño faz lugares ficarem mais secos, lugares ficarem mais úmidos? E aí essa dinâmica do clima do planeta ela é um pouco difícil de explicar. Mas entender como influencia no clima não é tão complicado. A hora que o mar fica mais quente, evapora mais água.
evapora mais água, muda o regime de chuvas do planeta. Mudou o regime de chuvas. E aqui a gente está falando do regime de chuvas do planeta mesmo. É exatamente esse o efeito. E aí isso vai ter lugares mais secos e lugares mais úmidos. Por que tá tão quente agora especificamente? Porque como parou de chover em alguns lugares do Brasil, então muito centro-oeste, Amazônia e Nordeste estão passando por uma seca muito séria por causa do El Niño, o terreno seco sem água, ele absorve mais calor e ele emite mais calor. Então ele vai absorver calor durante o dia e vai perder calor para a atmosfera durante o dia. Isso faz com que a atmosfera ali em cima fique mais quente. Esse lugar mais quente seca mais o solo, que esquenta mais a atmosfera, que seca mais o solo, que esquenta mais a atmosfera. Então a gente tem um negócio que em biologia, em física, a gente chama de feedback positivo. Quanto mais quente está o ambiente, mais seco está o solo. Quanto mais solo está o ambiente, quanto mais seco está o solo, mais quente está o ambiente e assim sucessivamente. Isso formou em cima do Brasil, em cima da América do Sul, na verdade, não é só no Brasil que está quente, é na América do Sul, um bolsão de calor. E esse bolsão de calor está nesse feedback positivo. Enquanto não vier um vento... Alguém sopra isso aí, pelo amor de Enquanto Deus não soprar essa bolha de ar quente que está em cima da gente... Manda pra Europa isso aí, gente. A tendência é a gente ficar nesse momento extremamente quente. Por quê? Porque o ar tá parado, cheio de calor, nesse negócio de feedback positivo, se esquentando cada vez mais. E aí a meteorologia, que é a ciência que estuda isso, vai olhar para o planeta inteiro e falar, quando essa onda de vento, com essa onda de ar frio chegar aqui, ela vai ter força suficiente para empurrar o ar quente e a temperatura vai abaixar. Então ele faz essa previsão. Quanto tempo vai demorar para essa onda de ar frio chegar? 15 dias? Então o que a gente vai ter aqui no Brasil? 15 dias de muito calor ligadas a essa onda de ar quente. E aí, pelo que eu estava vendo, a gente vai ter esses altos e baixos até janeiro. A previsão... Com altos... Com altos muito altos, como a gente está vivendo agora, mas a previsão que a meteorologia faz é que esse fenômeno, essa anomalia que nós estamos vivendo agora, nós vivemos uma em setembro, nós estamos vivendo agora outra em novembro, mas prevê-se outras vezes que isso vai acontecer até janeiro, sim. E aí é ligado ao El Niño mesmo. Isso é meio que um consenso na meteorologia, mas é intensificado pelo fato do aquecimento global estar fazendo El Niños cada vez mais quentes. Caraca! E aí, eu fico pensando, né? A gente já está sofrendo porque estão lugares muito secos. Quentes, muito secos. Tudo tá quente, mas tem uns que estão muito secos e uns que estão sofrendo demais com chuvas. Mas eu andei vendo outros artigos que estão mostrando o impacto dessas ondas de calor na saúde das populações, principalmente para pessoas que já têm problemas cardiovasculares e pulmonares. Então, assim, a coisa está só piorando pro nosso lado. Então os plantios são afetados, as pessoas são fisicamente afetadas por essa onda de calor que a gente está passando. Eu posso entrar no outro tema, mas que faz parte desse assunto? Lógico. Por que existe muito ainda negacionismo em cima disso? O que eu quero dizer, eu já vi postagens de, tipo, em algum momento ficou muito frio. E eu já vi pessoas compartilhando foto, tipo, e aí, cadê o aquecimento global? Olha só o frio que tá. Isso obviamente evidencia que a pessoa não entende o que é aquecimento global. Não é que o aquecimento, mesmo que seja uma pequena variação no planeta, gera anomalias climáticas. Sim. Que, né, lugar frio pode ficar muito frio, lugar quente pode ficar muito quente. Então, sim, lugares frios podem ficar muito frios. Isso não quer dizer que não esteja ocorrendo um aquecimento global no mundo. E o cuidado que a gente tem que tomar com isso é a gente não confundir. Então, quando eu falo para você assim, ó, a temperatura do planeta é extremamente preocupante o mundo que a gente está vivendo, porque o planeta vai esquentar em 2 graus. Você fala assim, Emílio, você está falando besteira. Eu moro numa cidade, que é São Paulo, que de dia está 35 e à noite está 20. É uma variação de 15. Do que você está falando? Eu já vivo isso no meu dia a dia. Você está falando que vai esquentar 2 e vai mudar? Isso é interpretação de gráfico. Certo? Isso, porque isso é interpretação de gráfico e porque são 2 informações que são diferentes. A variação ao longo do dia, ela influencia na média global de temperatura.
Mas a média global de temperatura é a temperatura do planeta inteiro. É 2 graus comparado com a média... Com a média do planeta inteiro, que é um cálculo... Não da sua cidade. Isso, não da sua cidade, que é um cálculo complexo para começar. Sim, como que eu calculo seja. A temperatura do planeta? Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, 3/4 do planeta é água. Imagina o volume de água que você tem que esquentar, o tanto que o planeta tem que esquentar para que a água esquente 1 grau. Eu tô falando de um lugar que tem 11 quilômetros de água de profundidade. Então, falar de um aquecimento de 2 graus quer dizer que onde é quente, esquentou muito, e onde é frio, apesar de ter alguns eventos de muito frio, também esquentou muito. Então, quando a gente fala da Europa, a Europa no inverno faz menos 20 ainda. Faz. Só que faz menos dias de frio extremo. E quando é frio, não é tão frio quanto já foi. E aí outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, pensa num planeta que a temperatura máxima é 40 e a temperatura mínima é menos 40. Vamos fazer uma conta burra, certo? Se eu fizer a média disso, é 0. Certo? 40 menos 40 é 0. Se a temperatura aumentar para 50 e menos 50, a média continua sendo 0. Então, quando a gente fala de um aumento de 2 graus de temperatura, a gente tem que entender o que esses 2 graus querem dizer. Porque se são 2 graus, é irrelevante se a gente não entender da onde vem essa informação. Qual que é a origem dessa informação. Então a gente nunca pode confundir o clima local, mas hoje tá quente, hoje tá frio, com esses 2 graus de temperatura que a gente tá falando. E aí quando você fala de negacionismo, a gente sempre tem que lembrar quem tá contando essa história. Sim. Qual que é o objetivo da pessoa de falar, mas só vai aumentar 2 graus. Gente, 2 graus é coisa pra caramba. O que a gente está vivendo aqui no Brasil, a gente raras vezes viveu. A gente está batendo recordes de temperatura em locais que nunca foram tão quentes. E a gente não está questionando a pessoa que acredita nisso. Não. A gente está questionando quem tem intenções de divulgar esse tipo de informação. Porque quando a gente não conhece muito, que nem eu, não tinha estudado tanto de El Niño. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação que o Emílio me deu, achei mó interessante, vou estudar um pouquinho melhor, né? Vou investigar melhor, vou ver outros artigos, vou ver como... Agora que ele já deu essa primeira introdução, fica mais fácil entender quando eu for ler de novo. E aí a questão acho que a gente nunca tem que culpabilizar o indivíduo que recebe a informação. Porque eu ainda vou lá, vou sofrer, vou ligar para Vitinho. Vou ligar para Vitinho, vou falar com Pirula, vou falar com um monte de gente para falar, e aí, é isso mesmo? Eu tenho, acho que, uma rede bem legal de apoio que pode me ajudar a entender mudanças climáticas, clima, várias outras coisas. Mas quem não tem, aí é chato, né, culpabilizar. E eu acho que tem uma coisa importante disso que você falou, que então tá bom, Emílio, então qual que é o seu papel, qual que é o papel da Camila, qual que é o papel do Ruas, qual que é o papel dos 3 elementos, do canal do Pirula, dos quadrinhos do Ruas para explicar isso? Em primeiro lugar é dar essa pincelada. E o segundo lugar é colocar os artigos aqui embaixo. Sim. Então, se você tem alguma dúvida do que a gente traz, se você tem alguma dúvida do que a gente falou, e eu também não sou o dono do conhecimento, eu não entendo isso profundamente. Não leu todos os artigos. Não li todos os artigos da área, mas os artigos que foram citados, eles estão aqui embaixo. Você pode ler, você pode se aprofundar. Você, na nossa visão de mundo, deveria se aprofundar, porque é o mundo que você vive. Vai influenciar nas decisões que você vai tomar para o futuro, na escolha do caminho político que você quer que o seu país tenha, nas escolhas que a gente vai fazer do que a gente quer para a nossa sociedade, como a gente vai fazer para evitar que isso piore cada vez mais. E a gente gostaria que as políticas fossem cada vez mais baseadas em informações, baseadas em evidências. Em informações com base científica. E tem uma outra coisa antes que o Ruas tem mais um ponto, acho que você tem mais um ponto para trazer. Uma coisa tem aqui. uma outra coisa que a gente precisa trazer, porque as pessoas acusam a gente muito de passar pano. Essa seca de agora está gerando um pico de queimadas no Pantanal e na Amazônia.
E isso é extremamente relevante. E eu quero sim que o meu governo se preocupe com isso. E eu quero sim que o meu governo aumente a verba para proteger essas áreas. E eu quero sim que o meu governo puna o agronegócio predatório que está colocando fogo na floresta e colocando a culpa nos outros. Eu quero. E tá faltando isso. Precisa desse tipo de investimento. Porque cada vez mais acho que é pra gente perceber que proteger essas áreas é proteger a gente. Exato. Vai chover mais aqui, vai ter um clima mais estável aqui se a gente proteger essas áreas. A gente está sofrendo muito. Sim. Então a seca é causada pelo El Niño, mas como a gente, como sociedade, vai lidar com essa seca, é uma responsabilidade nossa. Então a gente precisa, sim, cobrar o poder público para que trate melhor essas questões ambientais. Vai lá, Carlos Ruas. Eu trouxe dados do INPE. Vai lá. E o INPE, para quem não sabe, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. E ele verificou de 10 em 10 anos a média da temperatura no Brasil e pegando assim, de 10 em 10 anos, quantos dias no ano nós sentiríamos anomalias climáticas, ondas de calor muito fortes. Uhum. Dos anos 60 até os anos 90, seriam 7 dias ao ano, ou seja, durante o ano, 7 dias durante o ano, nós teríamos calor muito intenso, sentiríamos um calor muito intenso decorrente de anomalia climática. Porém, dos anos 90 aos anos 2000, subiu para 20 dias. Caceta. Entre 2000 e 2010, atingiu 40 dias. E de 2010 a 2020, chegou a 52 dias. Cara, 52 dias em um ano a gente vai sentir calor extremo. Sim. É bizarro. Isso até 2020, a gente já está em 2023. Isso até 2020. Né? Não, se você pegar esse período que a gente viveu agora, só nesse período já vai dar 50 dias. Dos anos 60 aos anos 90, não teve nenhuma mudança na média. Porém, de lá para cá, em 10 anos, está subindo muito rápido os dias do ano que a gente sente muitas ondas de calor. Né? De 7 dias em menos de 20, 30 anos, foi para 52 dias ao ano que iremos sentir fortes ondas de calor. E vou botar essa matéria da BBC, muito interessante, na descrição desse vídeo. E quem participa é a Karina Lima, que ela é climatologista e faz um ótimo trabalho no Twitter. Faz mesmo, ela é muito, muito boa. Fica a dica para quem quiser seguir pessoas que falem sobre o clima, que são especialistas da área. E o nosso objetivo aqui não é deixar as pessoas alarmadas no sentido ruim. Não é falar para as pessoas assim, tá bom, acabou. Não acabou, não acabou. A gente tem o que fazer, a gente sociedade. A gente tem como sociedade pegar isso nas mãos e falar assim, não, nós causamos esse problema. Qual que é a solução que nós vamos pensar como coletivo nesse problema? Como as ciências sociais podem nos ajudar a olhar para esse problema e falar, tá, nós como sociedade vamos para esse caminho para resolver isso. Porque não é só uma solução de engenharia, é uma solução de mudança de interação da gente com o planeta. Se a gente for fatalista e falar, acabou, tá bom, beleza. É um caminho. É um caminho, vai esquentar 4, 5 graus, a vida vai ficar cada vez mais difícil pra gente no planeta, muita gente vai sofrer, é um caminho, é uma possibilidade. Mas se a gente olhar e falar, tá, nós não queremos isso, eu quero que a minha filha viva num planeta que seja agradável, eu quero que os meus netos, caso eles existam, vivam uma vida agradável nesse planeta. Tá bom, o que nós como sociedade vamos fazer? Vamos continuar vivendo igual a gente vive hoje ou vamos mudar o nosso jeito de viver? Acho que esse é o caminho que a gente tem que buscar. E a Camila falou um negócio que é verdade. A nossa decisão pode ser, tá bom, vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo. E beleza, os efeitos vão ser viver num planeta cada vez mais quentinho. Não, gente, no coletivo tô pedindo que não seja, vamos desistir. Ninguém solta a mão de ninguém. Por favor. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas... Apesar de estar melada pelo calor, não solta. Apesar do nojinho que dá, pegar na mão do outro. Não solta. Passa protetor, né? Tá tudo certo. Expliquei bem, vocês entenderam o que tinha pra falar? Conseguiu fazer? Fez sentido, Carlos Ruas? Fez sentido. Fez sentido, Camilinha? Então, assim, em resumo, por que tá tão quente? A culpa é nossa. Eu acho que inverte. A culpa é do El Niño. Só que a culpa é da Cláudia Raia. Só que ela é potencializada pela ação do homem. Então, o El Niño tem um papel nesse aquecimento que a gente está passando? Tem. Mas a nossa ação é potencializar esse aspecto negativo. Porque isso é uma outra coisa que negacionista faz muito. É falar assim, não
nós não temos nada a ver com isso. É o El Ninho. E a nossa resposta para ele é o El Ninho. Mas é um dos piores El Ninhos já medido. Isso tá ligado à nossa ação. E o que a gente pode mexer é mudar a nossa ação. É mudar a nossa ação, porque mudar o El Ninho a gente nunca vai conseguir mudar. Ele acontece provavelmente... Não, a gente tá mudando para pior. A gente tá mudando para pior, mas acabar com o El Ninho não é uma possibilidade real. Agora, diminuir o que a gente tá causando no El Ninho é uma possibilidade real. Eu queria só acrescentar uma última coisa também, que eu acho importante, porque muitas pessoas que não entendem muito como a ciência funciona acabam se abraçando a pessoas que falam que é uma balela, falam que é uma besteira o aquecimento global. Eu lembro que foi um sujeito que era professor no Jô Soares, e ele falava que era uma besteira aquecimento global. E ele era um professor. E isso foi um estrago nacional gigantesco, porque as pessoas acreditaram nesse cara. E eu considero esse cara lobos solitários, porque eu acho que existe uma tendência natural nossa a torcer pelo time mais fraco. A gente torcer pelo Davi contra o Golias. A gente torcer pelo 15 de Piracicaba contra Real Madrid. A gente gosta de torcer pelo mais fraco, sabe? Mas, se tratando da comunidade científica, você tem que inverter esse jogo. Porque existe um consenso científico baseado em estudos científicos e que esse consenso é o que está... Como é que eu explico? É o consenso científico. A comunidade científica chega a alguns acordos. De que aquela informação ela é tão bem sedimentada de que ela está chegando muito perto da verdade. Exatamente. Mas às vezes essa verdade faz quando a gente aparece, sair da caixinha. Quando aparece um lobo solitário falando, não, isso aí é uma besteira, e às vezes o cara tem um PhD, às vezes o cara é um doutor, toda a cidade tem um maluco da praça, e na comunidade científica vai ter o seu maluco da praça também, com doutorado, que vai falar besteira. Ele tem que provar isso. Ele tem que provar através de evidências que isso realmente está acontecendo. Isso vai completamente contra todo o consenso científico dos estudos das últimas décadas. Só que algumas pessoas que não entendem como a ciência funciona adoram exaltar esse cara porque ele é um lobo solitário. Ele está no time mais fraco. Então é muito prejudicial torcer pelos lobos solitários na comunidade científica. Então tomar cuidado, mesmo que ele esteja usando jaleco, tome cuidado com o que ele está falando, se ele estiver indo muito contra a comunidade científica. E uma outra coisa desse cara específico e de muitos negacionistas é o tanto de coisa que ele precisa negar para que a afirmação dele esteja certa. Então, por exemplo, esse cara específico, ele fala assim, efeito estufa não existe. Então ele tem que negar. As evidências que são trazidas são tão robustas que ele não nega só a mudança climática causada pelo homem. Para negar a mudança climática causada pelo homem, ele vai ter que negar a astronomia, a química, a física. Ele vai ter que negar uma série de coisas que sustentam a ideia do aquecimento causada pelo homem. Mas dá muito Pra holofote. gente não sair da nossa zona de conforto. Pra gente continuar quentinho e achando que tá tudo bem. Pra gente continuar, olha, não é Naturalmente, culpa o mundo vai se minha, corrigir. não Isso. tenho influência nenhuma nisso, porque mudar o que... Sabe quem agia desse jeito, Camilinha? Quem, querido? Homer Simpson. Filosofia Homer Simpson, Carlos Ruas. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Pois é. Então não seja o filósofo Homer Simpson. Entenda quais são os problemas que a gente causa para a gente conseguir tomar uma atitude em relação a eles. Certo? Certo. Entendido, Carlos Ruas? Entendido, meu cara Emílio. Entendido, Camilinha? Entendido. Temos querido. um programa? Temos um programa. Você está com seu bumbum fresquinho? Nesse calor? Eu estou. espero muito Boa. chegar aos 90 ainda tendo um programa sem ter que estar usando uma roupa de astronauta. É. Ou eu espero muito que você continue usando cuecas para vir pro programa. Da Insider, principalmente. Imagina você com 90 anos sentado nessa cadeira, Não, eu vou estar sem cueca. sem cueca, Eu vou estar sem cueca. aquele saco que chega no joelho. Meu Deus. Eu vou girar ele aqui e meter na sua cara, assim, ó. Pá! Gente, era isso que a gente tinha pra falar hoje. Eu tô no Valeu meio. demais pra todo mundo que assistiu. Vai ser uma briga de saco. Lembrando que esse apoio é produzido pela TocaCast, que pertence ao grupo Toca Livros. Se você quiser escutar audiolivros muito legais, é só você clicar no segundo link que tá aqui embaixo, porque o primeiro é da Insider.
Então você clica no segundo link que tá aqui embaixo e você usa o cupom lá na TocaCast Elementos, porque isso vai te dar 15 dias do melhor jeito, de grátis. Que daí você vai poder experimentar os audiolivros. Se você gostar, você pode escolher aquele plano que melhor te apetecer, que melhor couber no seu bolso para você escutar os livros incríveis da Toca Livros, tá bom? Perfeito. Feito? Clica no QR Code aqui também para ver as promos da Insider. Se você precisar de alguma coisa, compre. Beijo, Camilinha. Beijo, querido. Beijo, Carlos Ruas. Um beijo bem quentinho pra você. Tchau, tchau, gente.